Fala, rapaziada! Museu da Pelada, chegando aqui na Urca. Nós vamos entrevistar agora uma dupla da pesada. Elcio Venâncio, trepidante, famoso trepidante da rádio, repórter de campo. Um monte de história para contar. Tem tanta história para contar que vai virar livro. Escrito por quem? Por quem? Marcos Eduardo Neves, o biógrafo dos biógrafos. Fez Renato Gaúcho. Porra, o cara fez Francisco Horta. O cara fez... Quem você falar ele fez. Heleno de Freitas ele fez. Pô, cara, é só livro bacana. Nunes ele fez. Ele vai contar a história de cada um desses livros. Ele está fazendo 20 anos de carreira. Então a gente resolveu juntar os dois, né? Vai ser uma tabelinha espetacular. Tomara que vocês gostem. Valeu, rapaziada. Opa! Que isso! Vamos lá, fala sério. Olha que recepção! Como é que estamos? Matheus Vanderstein? Isso! Cara, que pronúncia que eu vou. Pô, esse aqui resolve tudo. Matheus resolve tudo. Olha ali a dupla, tá belando já. Pugliese! Elcio Venâncio, Museu da Pelada! o trepidante. A história do futebol brasileiro! Já pode dizer que é o trepidante mais Caraca. famoso de todos. Não, esse aqui é um ícone. Não. É um ícone do jornalismo esportivo. Não, cada época tem um que se destaca mais. Eu atuei com muita força na década de 90, em que eu cobri o Flamengo de ponta a ponta, na verdade, de novembro de 88 a dezembro de 99. Então foram 11 anos seguidos. E acompanhei a seleção também em 90, Na Itália. Itália, 94, Estados Unidos e 98 Na França. Esse é um craque. 20 anos de carreira, impressionante, Marquinhos é o cara. craque. Pois é, eu trouxe até alguns filhotes aqui para mostrar pra galera. Mas quando o do Elcio vai estar ali no meio daqueles todos? O do Elcio vai estar aí em 2022, né? Porque o Elcio vai estar completando 50 anos de carreira. E aí a gente decidiu unir forças. Comecei cedo, hein? Um irmão que eu tenho, meu amigo, meu irmão, meu compadre, Heraldo Leite, a gente estudava no Liceu de Humanidades de Campos. Então o Heraldo toda segunda-feira ia no quadro e colocava o resultado dos jogos de domingo, do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, sei lá. E aí eu falei com o Heraldo, a Rádio Continental abriu uma inscrição para repórter Dente de Leite. Heraldo, o que é isso? Trabalhar nos jogos Dente de Leite aqui em Campos. E Campos tinha começado um campeonato Dente de Leite. Então a gente fez o teste, nós fomos aprovados, fomos trabalhar com a garotada. Pouco tempo depois, acho que 2 semanas depois, Campos tinha um campeonato profissional, a gente já estava trabalhando com a turma de cima. Quem de Campos tem mais lá que se destacou? Amarildo? Porra, Campos tem o maior deles é o Didi. O Didi foi simplesmente o maior jogador do mundo em 58 e a seleção brasileira tinha Pelé e Garrincha. Tinha que ter uma estátua para esse cara na cidade, né? É verdade. Outra coisa, Copa de 62, Pelé machuca, quem é que entra? Amarildo. Da onde é Amarildo? De Campos. Então Campos deu muito jogador. Denilson no Fluminense, o Rei Zulu, Edevaldo, lateral direito. Então Campos dá muito jogador de futebol, dá muito jornalista, dá muito radialista, tem muita rádio em Campos. O Demário Toguion é de Campos. O Demário Toguion. É de Campos? É de Campos. Nosso ídolo Toguion. É mesmo, cara? É campista. Essa é novidade para mim. Dá muita gente de Campos. Marcos, explica pra gente o que você achou interessante também o Elcio virar livro. Você lembrava, quais as lembranças que você tem dele? Primeira lembrança que eu tenho, eu cresci ouvindo rádio enquanto a bola não rola, que foi um programa maravilhoso. Eu, na minha juventude, ouvia sempre, principalmente depois dos jogos, durante a semana, queria saber como é, né, o preparativo para tudo. E assim, a nossa amizade começou a ficar mais sólida quando eu lancei o Nunca Houve um Homem como Heleno. Eu lancei esse livro aqui em 2006, na verdade com uma outra capa, a capa dele jogando pelo Botafogo, e o Elcio foi lá no lançamento, que eu via no programa da CNT, né, esse programa que está até aqui,
foi um dos maiores programas também de mesa redonda esportiva. E, enfim, Garotinho, Elcio, gigantes aí do jornalismo esportivo. De repente o Elcio Venâncio estava lá na fila para eu autografar o livro para ele, o livro do Heleno. Então, a partir dali, aquela admiração já virou um carinho maior. E aí, entre aspas, a gente foi namorando, até casar com esse lançamento de livro aí. No momento a gente está fazendo o livro, fase de entrevistas, daqui a pouco eu começo a escrever, para no ano que vem a gente lançar aí nos 50 anos do Elcio. E qual foi o seu primeiro livro, Marco? Então, o primeiro livro que está completando 20 anos e que a gente vai pela Pronto Editora, pelo Museu da Pelada, lançar com uma nova capa que não é essa. Esse foi o primeiro livro, Anjo e o Demônio, a polêmica trajetória do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, ídolo de várias torcidas, técnico do Grêmio, né, campeão do gol de barriga, do tetracampeonato do Flamengo, enfim, um dos maiores personagens da história do futebol. Um livro que eu fiz quando eu ainda era estagiário, eu estava no quarto período na faixa. Então o Matheus pode escrever um livro já. Já. Matheus sabe tudo, né? Não, precisa aprender com o mestre um pouquinho, né? Quando eu ouço falar dos livros do Marquinhos, eu me lembro também do Valdir Amaral, que falava, quando apareceu o Paulo César Caju, nosso irmão, nosso amigo, o Paulo César falava assim: domina Paulo César Caju, o craque da moda. Hoje o Marquinhos é o craque da moda dos livros, substituindo o nosso mestre, um dos mestres, que é o Rui Castro. Eu ouço as pessoas falar, o melhor livro do Marquinhos é o Heleno, outros falam, é o Renato Gaúcho. Para mim o melhor livro dele é esse aqui, ó. Esse livro é um espetáculo. É verdade. A história desse cara aqui é impressionante. Ele saiu do nada. Esse cara aqui é um cara diferenciado no futebol. Se você não leu, eu indico. Para mim é o melhor livro dele. E vendeu quantos na Turquia? Na Turquia, só pré-venda, antes do livro entrar no mercado, foram 20 mil. 20 mil livros vendidos. E aí agora a gente já bateu 110 mil livros vendidos, não só na Turquia, como no mundo turco, né? Porque tem turcos espalhados pelo mundo inteiro, então volta e meia eu vejo meu livro do Alex, inclusive esse aqui, se você ver bem a capa e ler a quarta capa, esse livro é todo turco, da Índigo Editora lá de Istambul, e assim, tem gente no Chipre que me manda foto com o livro, que uma hashtag me marca no Chipre, na Bósnia, Sarajevo, Nova York, então assim, é o meu livro mais internacional de todos, o do Alex. E conta, como é que você saiu de Campos? Quem te levou para a primeira emissora, qual foi? Eu saí de Campos, eu trabalho em rádio, eu e o Araldo Leite fazíamos em Campos uma dupla, copiando uma dupla famosa que tinha aqui no Rio, o Aston Rodrigues e Denis Menezes. Eram os trepidantes. E na Rádio Continental de Campos, na época o gerente Nicolau Lousada, ele colocou o apelido da gente dos Tremendões. Então tinha os trepidantes aqui no Rio e em Campos os Tremendões. Aí a gente saiu do Dente de Leite, foi para a Rádio Continental, foi contratado depois pela Rádio Difusora, que era a Globo na época de Campos, né? Era a grande rádio de Campos. E eu passei com 18 anos por um concurso público que eu passei, eu estava muito preparado para o do Banco do Brasil, um concurso parecido. Passei, mas não fiquei nas primeiras colocações, fiquei lá assento e bordoada. E foram chamados 60 e poucos, 70. E me deram a opção de ir para o INSS no sul do estado. Então acabei indo para o sul do estado, Barra do Piraí, Volta Redonda. Aí eu estudei Educação Física, estudei Comunicação, voltei a trabalhar em Rádio do Comércio, em Barra Mansa. Aí fui contratado pela Rádio Siderúrgica, fui contratado pela Siderúrgica, que era a principal rádio da região, saindo da Rádio do Comércio, e a Rádio Nacional comprou a Siderúrgica, e os melhores profissionais da região foram contratados. Foram contratados Dário de Paula, narrador, o Yara Araújo, eu fui contratado, e Paulo César Gomes, que era um repórter muito conhecido no sul do estado. Então fui para a Rádio Siderúrgica. Um ano depois, a Rádio Nacional do Rio me chama, então eu saio de Volta Redonda e venho para a Rádio Nacional em 1984. No auge do Fluminense, né? E quem estava de famoso na Rádio Nacional? Eu cheguei na Rádio Globo, tinha Zé Carlos Araújo, o Aston Rodrigues, era Denis Menezes. Eu cheguei lá
e fiquei nervoso. Mas você se apresentava, eu sou o tremendão Elcio Venâncio. Eu cheguei lá, porra, eu tremi, vendo aquela galera toda. Eu cheguei na Praça Mauá, era 21º, 22º andar, olhei na janela assim, aquele movimento. Falei, caraca, um cara do interior nesse movimento, aquilo me deixava tonto. A Rio Branco, eu caminhando ali, aí o gerente da Rádio Nacional me chama, Domício Costa, que era um radioator famoso. Garoto, se eu te ouvisse, você não teria vindo. Eu todo meu. Você vai cumprir seu estágio, vai voltar, vou falar com o Zé Carlos Araújo. Tá bom, sim senhor. Pô, o cara me deu um esporro. Só que em pouco tempo eu me firmei e comecei a me destacar. E comecei a me firmar. Mas já trabalhando dentro do campo? Em 84, aí eu fui cobrir. O Zé Carlos me botou para fazer a folga dos clubes, para eu ser conhecido. Eu ficava um dia no Botafogo, outro no Vasco, outro no Flamengo, ia rodando os clubes, como folguista. Aí me destaquei. E a Rádio Globo, incomodada com a audiência do Zé Carlos Araújo, que foi uma equipe revolucionária na Rádio Nacional, acerta com o Washington Rodrigues. O Washington, meu padrinho de rádio, em agosto de 84, eu cheguei em janeiro, o cara me deu esporro lá em janeiro. Em agosto de 84, o Washington me chama no Novo Leblon, na casa dele. Pô, o que o Washington tem? Porra, eu tenho programa aqui, até tarde, a gente saía tarde. Não, grava tudo, não sei o que lá. O Washington andava naquele troço, tinha muito destaque, e o Washington falou assim, não fala com ninguém. Eu assinei com a Rádio Globo. Pô, aquilo era uma bomba. Você imagina repórter guardar notícia. Aí eu falei, caraca, tá na Rádio Globo, parabéns. Eu vou te levar. Eu falei, pô, mas eu cheguei agora. Eu pensei, né? Tô chegando agora. E já com certo destaque. Não, o Jorge Guilherme vai te ligar, que era o diretor da Rádio Globo, que o levou. Aí eu saí com o Jorge Guilherme, não acertei. Eu ganhava na Rádio Nacional, sei lá, uns 800 na época, não sei se Cruzeiro, sei lá, não é toda época. E eu falei pro Jorge Guilherme que eu só aceitaria se eu recebesse o dobro, para ir para a Rádio Globo, pô, Rádio Top. E saí uma vez, duas vezes, não acerto. A Rádio Globo contrata Zé Carlos Araújo e anuncia o Washington. E eu estava sendo sondado, aí o Washington, pô, você está tremendo, você não quer, você está com medo, eu não estou com medo de nada, questão financeira. Chegou a 1.500, aí eu topei. Aí o gerente me chama, o Domício Costa. Garoto, estou sabendo que tem um comentário que a Rádio Globo está em cima de você. Tenha a seguinte certeza, você é prata da casa, podem levar qualquer um, menos você. Já levaram o Zé Carlos e o Washington. Zé Carlos e o Washington já tinham ido. O mesmo cara que falou que se tivesse te ouvido, não te contratava. O cara que me humilhou. Em janeiro, isso era, sei lá, novembro. Zé Carlos e o Washington estrearam na Rádio Globo, se não me engano, 1º de novembro, num Fla-Flu. Aí ele virou para mim, o diretor, falou assim, coloque no papel tudo que você quer. Você vai ser meu primeiro repórter, você vai fazer isso, você aquilo, blá, 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 blá. Coloque no papel que eu vou fazer um contrato que aí você está preso. Aí tudo bem. Aí eu chamei um advogado, amigo meu, falei, coloca aí, primeiro repórter, hotel 5 estrelas, viagem primeira classe, 50 mil. Eu nem lembro, eu tenho um salário absurdo, né? Aí a secretária do diretor estava me ligando, né? Doutor Domício está perguntando aqui por você. Eu falei, não, à tarde aí eu vou. Eu não sei o que é, ele está te perguntando toda hora. Eu fui lá e deixei a proposta. E ela não me respondeu nada. Aí no outro dia, peguei e interfonei para ela. Gil, você falou com o doutor Domício? Não sei o que você arrumou, ele está te xingando de todas as suas gerações. Aí eu dei uma carta de demissão. E fui para a Rádio Globo. Pedi um mês de férias para ir para Campos, dar uma descansada. Mas quando você viu esses radialistas, tu ficou assim, caramba. E os jogadores, os primeiros que você viu, que você já ouvia? Não, é engraçado.
Quando eu tive contato com os grandes radialistas, eu tive um impacto. Jogador não, engraçado pra isso, mim. né, O cara? detalhe que vai estar natural. no livro dele, que, por exemplo, assim, hoje está em voga o documentário do Castor. Ele enfrentou Castor de Andrade, ele tem histórias maravilhosas com Moisés, o grande Moisés, que também vai ser biografado pelo Museu da Pelada. E, por exemplo, o Romerito, ele foi entrevistar o Romerito no dia do casamento. O cara casando No lá, Caiçara, ele no chega Caiçara. com o microfone, o Romerito, aqui não, eu quero minha mulher, eu quero minha Porra, mulher. parou de falar comigo. Minha mulher e minha mulher. Parou de falar comigo quase um mês. Eu não podia entrevistar o ídolo do Fluminense. Olha que situação. Eu já estava na Rádio Globo. Aí o Fluminense foi jogar em Campos com o americano. O Romerito está aguardando a preleção, jogando sinuca com outros companheiros. Aí eu cheguei quietinho, né? Aí ele terminou lá, deu uma tacada, virou para mim e falou assim: você pode me entrevistar? Pode, eu quero dar uma entrevista. Aí eu fiz uma entrevista, acabou a briga. Agora vem cá, quando é que você começou o grande momento? Foi enquanto a bola não rola? Não, Como é que você meu virou grande trepidante? momento, meu momento auge foi na década de 90, porque eu em 84 estava na Rádio Nacional, um ano depois na Rádio Globo. Na Rádio Globo eu cobria cada dia, fazia folga, um grande clube. Depois fui para o Bangu em 85, no título com o Curitiba. Chego ao Fluminense no tricampeonato, vou para o Vasco. Você vê que tudo é uma escala. Tudo é uma escala. Até assumir o Flamengo. Né? Vou para o Vasco Aí no não tem como bicampeonato. continuar a escala. E final de 88 acontece uma coisa histórica no rádio esportivo. Depois da revolução do Zé Carlos Araújo, Washington e Denis na Rádio Nacional, no final dos anos 70, final dos anos 80, outra revolução. Luiz Penido parecia um Napoleão Bonaparte. Ele colocou um tanque na porta da Rádio Globo, um caminhão de guerra, e estava levando todo mundo. Levou Edson Mauro, Sérgio Noronha, Heraldo Leite, Danilo Bahia, ele levou a equipe quase toda. E eu acertei com a Rádio Tupi. Eu acertei com a Rádio Tupi também. O Penido estava levando todo mundo. O Alfredo Raimundo falou: tira todo mundo que eu quero liderar. Aí eu acerto com a Rádio Tupi, mas não assino. Aí Zé Carlos Araújo me chama. Porra, tá sabendo que você está conversando com a Rádio Tupi, não sei o que lá? Você está tendo uma grande oportunidade agora, porque o Heraldo se afastou, o Danilo Bahia também. Tem a possibilidade de você cobrir o Flamengo. Eu falei: Zé Carlos, para aí. Se eu for para o Flamengo, eu vou ser o principal repórter do Flamengo na história do Flamengo. Porque, pô, se eu bater no Flamengo, eu vou ficar, Zé Carlos. Eu vou ficar? Não, a gente vai... Não, conversar não. Se eu for... tá bom. Aí fui para o Flamengo em 88, fiquei 11 anos. E o meu grande momento foi a década de 90, que eu acho uma década espetacular no futebol brasileiro. Eu acho essa década de 90, se a gente puxar um pouquinho para 2002, o Brasil disputou 4 finais de Copa, foi campeão 2 vezes. 3 finais. 3 finais, campeão 2 vezes e vice uma. Olha só que tudo isso a partir da repatriação do Romário, que o livro também, que o Marquinhos retrata, que foi um momento histórico no futebol brasileiro. Ele fala do brilho que ele teve nos anos 90, anos em que o Brasil repatriou o melhor jogador do mundo. Imagina hoje em dia um clube brasileiro contratar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então, assim, o Romário veio para o Brasil e ele cobriu o Romário. Pode-se dizer que o jornalista que mais entende de Romário e viu as coisas do Romário é Elcio Venâncio. Só que ele tem, além da cobertura do Romário de 95, e que vai também dizer, ele deu o furo da contratação do Edmundo, o animal, quando sai do Palmeiras para o Flamengo, pelo Kleber Leite, também em 95, no segundo semestre, o furo de reportagem do Elcio Venâncio. Mas eu vou lá, um pouco antes da década de 90, em 89, talvez o grande revolução do futebol carioca, quando Eurico Miranda tira o Bebeto do Flamengo para o Vasco, quem cobria o clube era o Elcio, e esse furo de reportagem também foi do Elcio Venâncio, a saída. Inclusive,
tendo um debate histórico na rádio em que ele afronta o Gilberto Cardoso Filho, falando: você acredita realmente que o Eurico não vai tirar o Bebeto do Flamengo? E com toda a ingenuidade, o Gilbertinho Não, acabou... olha só, isso foi em 89. Bebeto era o maior jogador do Brasil. Aliás, o livro, Marquinhos falou que o livro vai abrir assim, com um choque. Porque foi a maior contratação da história do futebol brasileiro. Entre clubes. Entre clubes. Bebeto ganhou uma Copa América, que o Brasil... O Brasil não ganhava uma Copa América há 40 anos. Bebeto foi artilheiro da Copa América com 6 gols. Era o maior jogador brasileiro e foi contratado na concentração da seleção pelo Eurico Miranda, que começou a negociar. Que era o chefe de delegação da seleção brasileira. O vice-presidente do Vasco era o chefe O Zé Moraes era o procurador do Bebeto e eu tinha as informações que o Bebeto estava quase assinando. O Flamengo jogava muito na Gávea. Jogos menores, Campeonato Carioca, Eu era Campeonato Gandula, Brasileiro. Marquinhos era Gandula. Ele lá no rádio e eu ali olhando o Elcio de Gandula. Ainda teve isso. E aí, no intervalo de um desses jogos, eu peço a rádio para ligar para o Gilberto Cardoso, que estava em Portugal. Isso é um negócio histórico. Gilberto está em Portugal. E quando eu liguei para a rádio, eu falei assim: grava esta porra, grava isso aí, grava esse troço. Porque eu sabia que ia dar merda, que o Bebeto ia para o Vasco, ia ser uma confusão danada. Aí eu ligo pro Gilberto, boto ele no ar no intervalo do jogo, eu falei: presidente, tudo bem, tudo bem? Eu falei: aqui não tá muito bem não, porque, porra, o Vasco tá em cima do Bebeto, o Vasco tá levando, não tá, o Gilberto aí batendo. Por que você não liga pro Calçada, pô? Eu tô jantando com Calçada quase que diariamente aqui em Lisboa, eu tô em Portugal, por que você não liga pro Calçada? Faz essas matérias maravilhosas. Por que você não faz isso? Eu falei: presidente, não confie no Calçada. O Calçada contratou o Tostão e disse que estava indo para a missa e foi contratar o Tostão. Não acredito. Não, eu acredito, Calçada é meu amigo. Aí deu no que deu. Agora, a década de 90 também, um momento histórico que a gente estava falando antes da contratação do Bebeto, quando o Romário voltou, e foi frase do Marquinhos que eu achei genial, o Romário voltou para ser o Chateau do futebol brasileiro. Seu rei do Brasil. O Romário não era a maior personalidade do futebol brasileiro, não. Romário era a maior personalidade do país naquele momento. O Flamengo repatriou o maior jogador do mundo, que tinha acabado de conquistar uma Copa do Mundo depois de 24 anos. O Kleber Leite só contratou o Romário porque o Romário forçou a barra para ver. Ele falou: não jogo mais. E outra coisa, ele chegou no Barcelona e falou: estou com dinheiro para depositar. Ele reuniu algumas empresas e pagou 4,5 milhões, colocando aí 25% de imposto, dá mais ou menos 5 milhões e 700 mil dólares. Então foi o preço do Romário. Quando o Romário voltou, o futebol brasileiro, o futebol carioca viveu uma febre. O mundo quis saber por que o Romário, o maior do mundo, tinha voltado para o Flamengo. Se o Messi voltasse hoje para a Argentina, não tinha essa repercussão. Se o Cristiano Ronaldo voltasse, não teria essa repercussão. Por quê? O Romário tinha ganho a Copa. O Romário era o maior do mundo. É verdade. O Romário estava no auge. Eu me lembro que todo mundo ia para a Gávea ver o Romário. A imprensa estrangeira inteira via para cá. Pavarotti foi cantar aqui no Morro da Urca, aqui do lado. Saiu daqui e foi conhecer, bater bola com o Romário. Assim. Tinha mais jornalista estrangeiro na Gávea do que jornalista brasileiro. Surgiu a entrevista coletiva a partir daí, o backdrop. Porque não tinha condição. Não tinha condição de todo mundo. Não tinha condição. Todo mundo no Romário. Você tinha que escolher. O Vanderlei Luxemburgo ficou enciumado. Aí um dia, né, no vestiário da Gávea, acanhado, todo mundo cercando o Romário, coletiva, bota o backdrop, o pool de empresas que contratou o Romário. Aí o Vanderlei falou assim:
Coletiva, comigo é coletiva agora. Aí o Nogueira Neto, nosso amigo Nogueira Neto, que deu a notícia do Flamengo das papeletas amarelas, um puta furo no Jornal dos Esportes na época, o Nogueirinha falou: porra, Vanderlei, Orelhinha, para aí, pô. Romário é Romário. Que negócio é esse, irmão? Então não tinha coletiva nem para técnico, era para o Romário. Então, a partir daquele momento, um momento histórico no futebol brasileiro, surge a coletiva. No final de 99, eu resolvi deixar de ser repórter. Imagina a confusão que foi. Ele estava no auge, essa década maravilhosa de 90. Os clubes brasileiros ganharam 6 Libertadores. Imagina, olha que década. Eu vi um fato em Porto Alegre, depois de um jogo, quando a gente termina um jogo, fazendo reportagem, parece que a gente jogou também, que a gente fica morto. A gente joga junto, é uma tensão danada, a gente não pode errar. Você imagina na hora de um gol, o Zé Carlos Araújo, entrou, gol! E uma confusão, ele não viu, aí ele tem que passar para o ponta lá embaixo. Fulano, você não pode errar. Imagina a tensão disso. E tem muito gol confuso. Hoje tem a televisão, que o narrador olha para a televisão e fica esperando a repetição, comentarista de arbitragem fica esperando. Antigamente o VAR era Mário Viana. Mário Viana era o VAR, ele que decidia, está certo ou está errado. Mas aí, em novembro de 99, que eu decido sair da reportagem, aí cheguei perto do Zé Carlos Araújo, virando, né, para o ano 2000, eu falei, poxa, o momento é bom. E falei com ele: Zé Carlos, eu decidi que eu não vou trabalhar mais como repórter. Que isso, garotinho? Achou que eu estava de sacanagem. Eu falei: Zé Carlos, pelo amor de Deus. E eu estava começando, a minha empresa começando a caminhar. Aquilo já estava mexendo com a minha cabeça, né? Então eu podia tomar uma decisão fora. Saí de férias, fui para Arraial do Cabo, volto, já no ano 2000, final de janeiro, olho no quadro, Flamengo, Elcio Venâncio. Aí falo com a secretária do Zé Carlos, a Cida, eu preciso falar com o Zé Carlos. Tá bom, vou marcar, não sei o que lá. Pô, Zé Carlos trabalhava de porta aberta, recebia qualquer um, pô. Como é que vai marcar, pô? E não me recebia. Eu falei: Cida, fala com o Zé Carlos. Se ele não me receber, Zé Carlos está aí, né? Bem no auge ainda. Se ele não me receber, eu vou dar uma carta de demissão, não vou para Tupi, eu vou tomar conta da minha empresa. Aí o Zé Carlos me chama na casa dele. E o Zé Carlos Araújo era o Galvão Bueno, pô. Não tinha negócio de televisão. Os caras do rádio eram os caras do rádio. Da imprensa era rádio. Era a época do rádio, né? Estava começando a entrar a televisão, né? A televisão já entrando. Aí o Zé Carlos: porra, garotinho, você é meu principal repórter. Eu falei: Zé Carlos, fiquei velho, chamava Perrô de tio, eu sou tio. Não dá, repórter tem que ter cabelo preto, pô. Aí quando o Zé Carlos viu que eu estava decidido, falou: o que você quer fazer? Eu falei: não sei, pô, o chefe da equipe é você. Eu também não sabia. Aí ele falou assim: você topa comentar o Panorama? Aí eu falei: até topo, mas como é que... É o Luiz Mendes, o comentarista, pelo amor de Deus, pô. Como é que vai... Não, eu arrumo um quadro para ele, bola postal, ele vai responder os ouvintes. Eu falei: pô, tem que ver direitinho. Aí ele falou assim: tem também um programa de debate domingo lá na rádio, né? Acho que o Loureiro estava fazendo, Loureiro mesmo. Aí eu falei: se eu pegar esse programa de debate, eu vou fazer o melhor programa de debate. Então ele me colocou para comentar o Panorama Esportivo, no lugar do Luiz Mendes. Ele me colocou para ancorar os jogos. O Gerson tinha chegado, o Austin Rodrigues estava na Rádio Tupi, que depois da passagem dele no Flamengo ele foi para Tupi. Eu ancorava os jogos e aí surgiu, aí comecei a comandar o Enquanto a Bola Não Rola. E a gente fez grandes programas na época. Como é que era a musiquinha mesmo? Não tinha um negócio no final, esporte? Tinha. Esporte. Quando a bola não rola, eu colocava Gerson e Didi, mestre Didi. Meio de campo. Os dois fixos. E convidava 6 a 7 pessoas por programa. Mas o programa tinha produção, não era um programa nas coxas. A gente fazia uma reunião na sexta-feira, depois do almoço, para fazer a pauta do programa. Então,
participavam da pauta Luiz Mendes, olha só, Felipe Cardoso, que é outro cara extraordinário, e Sérgio Nogueira, que era um noticiarista, um locutor, noticiarista da Rádio Globo, que era apaixonado por futebol. Então esses 3 caras comigo, a gente fazia a pauta do programa. E era muito comum os pensadores do programa me ligarem na reunião sugerindo. O Fernando Calazans participava, o Trajano participava, o Armando Nogueira. Armando Nogueira participava, rapaz. Mestre Armando Nogueira. Os pensadores iam, João Máximo, Calazans, e a turma toda. Ex-jogadores. Por isso que eu adoro a pelada. Eu adoro ex-jogadores. Cantor também, já em final de carreira. Eu acho que esses caras a gente tem que dar atenção. Ex-jogador, o cantor que está lá, pô, você tem que dar atenção ao cara, o cara que já fez muito sucesso. Eu adoro o Museu da Pelada, já falei isso com o Sérgio, por isso. O carinho que esse cara dá aos ex-jogadores. E por falar em cantor, né? Agora tem uma nova veia artística aqui do Elcio. Foi um conselho do Armando Nogueira que eu comecei a cantar. Canto amadoristicamente. Já gravei 2 CDs, 2 DVDs, mas chamo só amigos e canto. Geralmente aqui no iate, aqui do lado. Atenção, The Voice Mais. Não. Pô, The Voice Mais é só fera, Agora hein? tem o João Canalha, tá? Não lá, é o João Canalha Chacrinha, tá lá. não é a buzina do Chacrinha, não. Agora, mas qual livro deu mais trabalho aí? Ah, o livro que deu mais trabalho, sem sombra de dúvida, foi o do Alex. Do Alex foram mais de 200 entrevistas. Esse é espetacular, pô. 200 entrevistas, pessoal lá da Turquia, eu viajei a América do Sul inteiro. O Heleno de Freitas também foi muito trabalhoso, porque a gente está falando de um cara que viveu nos anos 40. Então, às vezes eu ia entrevistar alguém e ligava para a pessoa, marcava na quinta-feira. Aí na quarta eu falava, ó, amanhã eu tô aí. E morreu, a pessoa morreu. Porque era um universo de octogenários, enfim, as pessoas com 90 anos. Hoje o Heleno estaria completando 101 anos, né? Inclusive vai ter uma nova edição do Heleno que o Museu da Pelada vai lançar. E o Rodrigo Santoro, você conheceu? Rodrigo eu conheci, né? Porque assim, eu escrevi sobre o Heleno e o Rodrigo personificou o Heleno nas telas em 2012, o filme Heleno, do Zé Henrique Fonseca. Então o meu livro serviu de base para que os roteiristas pudessem criar aquela obra. A gente se conversou muito sobre o personagem, né? O Rodrigo é muito estudioso e a devoção dele, a entrega dele ao personagem, inclusive com emagrecimento brutal, foi uma coisa tocante no filme. Eu acho que o filme tem suas ponderações, mas para o Rodrigo Santoro é como que um cartão de apresentação. Se ele fez aquele papel, ele pode fazer o que quiser em Hollywood. E vem cá, e qual a sua especialidade musical? Eu canto música romântica. Gosto de cantar música romântica. Já ouvi ele cantando Roberto Carlos. Inclusive tem uma história também com o Roberto Carlos que vai estar no livro e tem a foto com o Roberto Carlos. Na pandemia, a gente fez 2 coisas. Eu estreitei com o Marquinhos para a gente fazer esse livro, que dá um trabalho, eu não imaginei o trabalho que esse troço dá um trabalho danado. A gente fez o livro e eu fiz também uma live que está na internet. Com participação do Paulo César Caju. Paulo César Caju. Que participou da live. Fiz uma live. Para fazer a live, você tem que ensaiar. Como a gente estava com tempo livre, em casa, todo mundo trancado, a gente está parcialmente até hoje, né? Então a gente começou o livro e eu fiz também essa live musical. E você faz já shows, alguma coisa assim? Faço reunindo os amigos. Você vai ser o próximo show, você está convidado. Vai ficar na primeira cadeira, como convidado de honra. Essa foto aqui. Essa foi o quê? Ah, isso aqui é bola de ouro. Isso aqui eu tô com o Austin Rodrigues e tô com meu pai aqui, que saudade do meu pai. Que legal, hein? Porra, seu Elson. Foi aonde isso? O Austin Rodrigues e... Isso aqui foi no antigo Hotel Novo Mundo. Pô, pra gente lembrar também o fogo. Olha aqui o Romário, o Telê. Que maneiro isso, cara. E você tinha realmente acabava se aproximando desses grandes... Esse aqui é o né? Telê, né? É? Esse é o maior técnico da história do Brasil. Isso aqui eu tô com Dona Ivonete, a esposa do Telê. Marcelo, meu filho, que está com 32 anos hoje. Olha como o tempo passa.
que é uma foto com o Romário aqui, ó. Tele, eu tô aqui com... Ó, esse é o Romário Com a Jane. 94. É Romário 94. Esse é o Romário E 94. esses dois aqui trabalham com você hoje, né? São esses São dois meus aí? filhos, né? Que hoje estão contigo na empresa. Rapaz, aconteceu um negócio histórico nesse dia. Isso aqui um mês depois de ganhar a Copa. Aliás, tem uma bola ali que eu trouxe da Vou mostrar. Copa dos Estados Unidos que o Romário autografa para os dois, Legal, em hein? 94. E eu me despeço aqui que eu falei pra cacete. Não. Agora vamos fazer um teste aqui com... Vamos fazer um teste com o Elcio. Vamos ver aqui. Cadê? Pô, não vem com pegadinha Eu não, quero né, ver pô? se ele é bom mesmo. Ó. Agora. Isso aqui. Vamos ver aqui. Esse livro aqui, O Maquinista, Francisco Horta. Uma história com Horta. Uma história com Francisco Horta. O Horta, Gilberto Cardoso, presidente do Flamengo. O Flamengo com uma crise danada. Contrato Horta. Isso é muito doido. Né? Caraca, contrato Horta. Manager. Horta chega no Flamengo. Cheguei pro meu porteiro hoje. Good morning. Estou importante. Técnico do Flamengo. O Horta fez a imprensa passar uma vergonha na apresentação dele. Ele fez a imprensa dar a mão no meio do campo com os jogadores. E eu com a vergonha danada. Mas era o Horta, né? Toda a imprensa, todo mundo, o pessoal do jornal, com uma vergonha danada olhando, gente, isso não é função de imprensa. Todo mundo, bota pé que dá pé, bota pé que dá pé. Isso é muito do Horta. Esse é o Francisco Horta. Não, vencer ou vencer. E invade outro livro que é o do Renato, que nessa época o Horta, como manager, virou para a imprensa e falou que o Renato era o Frank Sinatra do Flamengo. Mas o nosso Frank Sinatra está rouco. Está rouco. E aí entrou numa de brigar com o Renato. Adivinha o microfone isso, na beira do campo. Na beira o Renato esculhambando, isso é tricolor, não sei o que está fazendo. O time treinando e eu ouvindo o Renato, eu espantado olhando para ver se tinha alguém ouvindo. Olha só, era outra época também, outra né? época. O Márcio Braga a gente entrevistou, a gente juntou os dois. O Márcio Braga com o... Eu com vi, o Horta. espetacular. E o Márcio Braga contou uma história que é muito doida, né? Que o Márcio Braga ia viajar, ia ter uma excursão do Flamengo, ele não podia chefiar, e ele convidou o Horta, que era presidente do Fluminense. Ele falou, o Horta tem um título pelo Flamengo, que o Flamengo fez uma excursão no torneio, foi campeão, e o Horta chefiando a delegação. Ele falou, o Horta é tão pé quente. Mas o Horta levou uma vez o Vasco também pro torneio de Paris. O Horta, na verdade, é um cidadão carioca, né? Gente, Ele ama futebol o carioca. Horta era comentarista da Rádio Globo e manager do Flamengo. A gente ficava o dia no Flamengo, eu acompanhando o treino, e à noite, de 10 à meia-noite, ele era o comentarista do Panorama, Heraldo Leite apresentando, o Horta comentando e eu o repórter. E eu apertando ele. E todo mundo ouvia, os setores, a imprensa toda tinha que ouvir que ele podia falar alguma coisa. E nos jogos do Flamengo amistosos fora do Rio, ele era o comentarista e ficava no banco. E eu ia entrevistá-lo. E ele, fulano tá bem, fulano tá mal, os jogadores se olhando assim, fulano tá mal. E ele prometia, ele escolhia o craque do jogo e prometia um presente. Uma vez ele prometeu ao craque do jogo, que foi o Idemar, um cachorro poodle. Imagina se o cara não gosta de... Vai começar o treino do Flamengo, aí Ferreirinha, que era o Idemar, presidente, a minha esposa está esperando o cachorro poodle, ela gosta. Vou providenciar, o Idemar, vou providenciar. E essa aqui, uma história com essa aqui. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tem história que eu não posso contar. Já contou tudo. Nós não falamos de histórias do Kleber Leite. O livro vai falar sobre histórias do Kleber, presidente do Flamengo no centenário. O Kleber adorava o Iranildo. Adorava o Iranildo. E o time está lá. O Kleber, não satisfeito, ligava da tribuna para o Rodrigo Paiva no banco. Manda o Joel botar o Iranildo, senão eu vou demitir ele. E o Rodrigo não sabia o que fazer. O Rodrigo com celular não sabia o que fazer. Aí o Rodrigo chegava perto do Joel. Marquinhos ou Joel? Aí se afastava. Presidente,
Já dei o recado. Não falava que não. O Kleber é um apaixonado, né? E essa paixão dele acabou prejudicando até em algumas decisões que ele tomou no Flamengo. Porque é inexplicável também o time que ele formou. O Kleber colocou Romário, Edmundo e Sávio, o maior ataque do mundo. Botou Bebeto e Romário. Impressionante. Pelo amor de Alex. Deus. O Alex jogou no Flamengo, Agora, não ganhou nada, né? Não foi nada. Deu certo. O Kleber é tão apaixonado que ele fazia certas coisas que a coerência não indicava. Por exemplo, ele chamava o técnico depois do jogo para uma reunião. No carro, o técnico está com a cabeça quente. Ele chamava, comissão técnica, tem que falar, quero saber por que não foi bem. Pô, cara, cabeça quente, rapaz. Esperava, dorme uma noite, no outro dia. Mas o Kleber sempre foi um apaixonado. E aí, Sérgio, para concluir, Edmundo demite o Romário, é convencido a recontratar o Romário. Deixa pro livro essa notícia? Eu prefiro, eu acho que os ouvintes, os espectadores vão preferir ler. Que tem uma passagem genial da tentativa do presidente do Flamengo em manter o Romário na garra. Então vamos guardar essa. Vamos guardar essa e mostrar aqui pro pessoal. Aqui, ó. Pelada, está aqui escrito pelada. Tudo. Isso é a melhor coisa que tem. O cara, ó, tem biografia de não sei quantos mil livros, biografia disso, biografia daquilo. Agora, olha onde é que começou. Onde tudo começou. Em Panela. É isso? Começou em 1992, batido à máquina, um jornalzinho em que eu tirava foto, recortava a foto, depois ia tirar uma xerox. Isso aqui já era no tempo do computador, acho que é de 99, junho de 99. Mas era o Jornal do Panela e eu era o ombudsman, eu era o editorial. Eu tinha a coluna Marcos Eduardo, a coluna Marcos Neves, a coluna Marcos Eduardo Neves. Eu escrevia essa coisa toda aqui, ó, coluna Marcos Eduardo. E cada coluna era uma linguajar diferente, era um estilo diferente, entendeu? Uma pegada. E aí tinha bola de prata, tinha entrevista com o jogador, tem todas as fichas técnicas. E na reta final, a gente conseguiu fazer o Pan-Ela, que era um suplemento feminino para aumentar o público. E aí tinha sempre uma entrevista que eu fazia com a namorada de algum dos nossos jogadores. Então, assim, isso virou uma febre no Rio de Janeiro. Na reta final, olha lá, na reta final já tinha edição em cor, né? E não sei o que. Virou, cara, assim, os adversários compravam, os pais da galera compravam para ler sobre os filhos. Então tinha caderno cultural, se um dos nossos jogadores era música, onde que ele vai dar show, na semana tal. Então era acho que meu primeiro trabalho. Olha lá, o Panela, o que vai virando, ó? Alex. O cara é bom, né? Brincadeira. Muito bom. Craque. Parabéns pra vocês dois, tenho certeza que vai ser um livraço. Meu livro não é biografia. Não. Causos. É o livro de um repórter esportivo. Repórter Elson. O repórter. Quantos anos? Não é biográfico. Quantos anos no gramado? No gramado eu comecei com 15, 16 anos. Caramba. Fui até Veratitio. Até Veratitio, com 43 anos. Então, até nisso vai ser trocadilho, cara. O repórter Elton. Eu tinha um quadro no show da madrugada. Adorei. Eu tinha um quadro no show da madrugada que a gente fazia o repórter Elson. O show da madrugada com o Washington Rodrigues e a Birrian, o Abi de Deus. Repórter Elson é muito bom. Repórter Elson é sensacional.